Esse mês nós estamos falando sobre metanoia, amém? Metanoia, que de uma maneira simplificada significa mudança. Mudança de mente, mudança de direção. Em alguns momentos na nossa vida, nós precisamos mudar algumas coisas, amém? A Bíblia nos direciona assim de várias maneiras, irmão. Então, uma delas, por exemplo, não dá para o Senhor derramar um vinho novo, algo do céu sobre um odre velho. Você entende isso? Você crê nisso? Então, em alguns momentos é necessário mudar o odre. Em alguns momentos é necessário mudar algumas coisas nas nossas vidas, nos nossos corações. Eu disse em um outro momento aqui algo que eu penso muito, que eu ouvi há muitos anos atrás, sobre Davi. Você conhece o rei Davi, amém? Obrigado, Rodrigo. Davi, ele derrotou o gigante com o que, irmão? Com umas pedrinhas, não é? A Bíblia diz uma funda, era uma espécie de um estilingue. Ele vai lá e derruba um gigante, ele resolve um problema com algumas pedrinhas. A Bíblia diz que ele pega 5 pedrinhas e na primeira ele acerta lá o gigante. E o gigante cai. Nunca mais você vê na Bíblia o Davi usando o estilingue de novo. Você não vê ele indo para a guerra, para a batalha, usando aquela mesma arma. Mas a arma não funcionou? Sim ou não? Para uma fase da vida dele. Para um período da vida dele. Para determinados momentos na vida dele. O que eu quero dizer com você aqui, irmão, nessa noite, para a gente poder, nessa introdução, já começar a entender o que Deus quer ministrar nos nossos corações. Tem muitas coisas que Deus fez na nossa vida que foram boas. Derrotar o gigante foi bom para o Davi, não foi? Tem muitas coisas que foram boas, mas que já não servem mais, que eram para um determinado momento, para uma outra fase da nossa vida. Diga, foi bom, mas não é mais para hoje. Algumas coisas na nossa vida funcionam dessa maneira, irmão, por ciclos, por fases, por estações. Hoje nós estamos aqui, eu disse em um desses cultos, usando o blues, irmão, vindo de camisa comprida, alguém já até com mais frio, com ar-condicionado. Num outro dia aqui, eu disse em um desses cultos, os irmãos estavam suando aqui, a banana aqui, ó. Eu penso, não ouvi ninguém dizer, mas eu penso que alguém deixou de vir a algum culto por causa do calor aqui, no começo, que alguns ar-condicionados não estavam funcionando. Então as estações também mudam. O que eu estou querendo dizer? Na época do calor a gente não vai usar mais blusa, não é verdade? Então algumas coisas na nossa mente, nós precisamos aprender que elas precisam ser mudadas. Porque às vezes a gente acha que o jeito como aprendemos, ou porque deu certo em um outro momento na nossa vida, precisa ser daquela maneira para sempre. E nem tudo é assim na nossa vida. Tem algumas coisas, como os princípios de Deus, que precisam ser para sempre, amém? Mas outras coisas precisam ser mudadas, irmão. Nós precisamos entender o que Deus tem para esses dias nas nossas vidas. O que Ele está falando, o que o Senhor quer fazer. Então vou falar sobre mudança. Eu coloquei um tema aqui, a mudança que vem do céu. Então nós vamos continuar falando sobre metanoia, sobre mudança de mente, sobre entender o que Deus está falando, o que Ele está direcionando para as nossas vidas nesses dias, com o tema a mudança que vem do céu. Porque nós sabemos, irmão, que se alguma coisa boa vem sobre as nossas vidas, isso vem do céu, amém? Isso vem de Deus. Isso vem do Senhor, isso vem do nosso Pai, isso vem de Jesus, isso vem do Espírito Santo. Então, eu quero que você pense sobre isso. O céu ainda fala, você crê nisso? Deus, Ele vive, amém? Deus não é uma história que nós contamos e ficamos emocionados. Deus é um Pai que vive, que está vivo e presente nas nossas vidas. E inclusive eu creio que Ele está aqui nesse lugar. Então é sobre isso. A metanoia é entender que Deus não é uma história,
Deus é alguém real, Ele está vivo, Ele continua falando, Ele continua ensinando, Ele continua ministrando. Então, o que nós deveríamos fazer quando chegamos em um momento como esse é dizer: Senhor, eu abro o meu coração e eu quero receber a minha porção. Eu sei que o Senhor vai falar com a igreja, eu sei que o Senhor vai falar com os seus filhos, mas eu não quero ir embora desse lugar sem levar a minha porção comigo. Então nós precisamos enxergar, encarar a palavra de Deus dessa maneira, como ela tendo o poder de fazer ou de transformar a nossa realidade. A palavra de Deus não contém histórias com poder, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus nas nossas vidas. Então, precisamos criar expectativa para um momento como esse, não porque eu vou pregar, mas porque a palavra de Deus está sendo falada. E eu escolhi, irmãos, alguns textos, e eu gosto de crer dessa maneira, direcionado por Deus, porque nós oramos. Você entende isso, irmão? Quando nós vamos pregar aqui, nós oramos. E às vezes, eu vou dizer algo para você, irmão, nós recebemos uma palavra, você diz assim: meu Deus, essa eu quero pregar. E em outros momentos, eu vou dizer de todo o meu coração: eu não gostaria de pregar isso. Porque tem momentos que nós pregamos aqui coisas que não são, digamos assim, fáceis de aceitar. E há muitas pessoas que entendem que o pregador é o dono da mensagem, e não é. A palavra de Deus, muitas vezes, escuta isso, muitas vezes a palavra de Deus é difícil de aceitar. É dura de aceitar, sim ou não? Mas é de Deus. Então, não tem como nós escolhermos qual a parte da palavra nós queremos. Porque quando eu falo de porção, não é sobre você ir em um restaurante e falar: eu quero uma porção de batata frita. Não é sobre você ir em um restaurante e falar: eu quero uma porção de macarrão. Ontem nós fomos levar as meninas no circo, e aí depois nós saímos de lá e o Diego, da Karina, meu amigo, levou a gente para comer um macarrão. Ele comeu um prato de macarrão, irmão, que não dava nem para ver ele atrás assim, ó. Ele falou: quero essa porção aqui. E o Diego, cadê o Diego? Eu nem vi ele aí. Aqui, meu amigão. Esse é uma bênção, irmão. Ele escolheu o macarrão que ele queria. E mais do que isso, ele influenciou a gente escolher o mesmo macarrão que ele aqui. Por que eu quero dizer isso? Nós vamos nos restaurantes e escolhemos o que a gente quer comer. Coisa boa, irmão, nem todo mundo está preparado para isso ainda. Mas coisa boa é ir num festival, sim ou não? Oh Deus, agora eu quero sashimi. Agora eu quero um temaki sem arroz. Agora, por favor, você pode trazer um ceviche. Você vai escolhendo a porção, aquilo que você quer comer. Para não deixar uma parte da igreja sem entender nada do que eu estou falando aqui, se você for numa churrascaria, é a mesma coisa que você falar: agora eu quero uma picanha. Agora eu quero uma asinha de frango. Agora eu quero um contrafilé. Então, nos restaurantes, em alguns lugares, nós podemos escolher o que nós queremos naquele dia. Mas eu tenho algo para dizer para você, irmão, não sei se vai te alegrar. Na palavra de Deus, nós não podemos escolher. Eu não posso olhar a palavra de Deus, os evangelhos, as epístolas, as cartas, a igreja e dizer assim: essa parte me agrada. Que palavra é para mim? E na outra falar: não, isso aqui é para o meu vizinho. Isso aqui é para o meu amigo, isso aqui é para minha... Não dá para fazer isso, você está entendendo? Então, nós temos aqui a palavra de Deus que é capaz de transformar o coração do homem. Alguém crê nisso? Então eu quero pregar sobre um tema: a mudança que vem do céu. E quando vem do céu, muda tudo. Eu creio muito nisso. O maior milagre que Deus pode operar em nós não é curar o corpo, é transformar a mente. Nós vemos muitos sinais, e Deus curou o olho, a cegueira, a paralisia. Deus curou muitas coisas. Mas o maior milagre é a mudança que Deus faz no coração e na mente humana. Isso é o maior milagre. Isso ninguém pode fazer, é só o Espírito Santo mesmo. Então eu quero, irmãos, compartilhar alguns versículos com vocês. Nós vamos começar no Evangelho de Mateus.
Eu escolhi alguns textos aqui, palavras de Jesus, ou sobre Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 4. Vamos iniciar este sermão com o versículo 17. Mateus capítulo 4, 17. Quem abriu? Amém. Diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Quem passou a pregar? Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, irmãos, mudança. Jesus, ele tem um plano preparado, um projeto preparado, ele tem uma missão para cumprir. E a mudança começa com o primeiro tópico desse sermão: arrependimento. O arrependimento abre portas. O arrependimento abre o céu na nossa direção. Quem crê nisso? Nós estamos falando sobre a mudança que vem do céu, amém? E uma excelente maneira, talvez uma única maneira de acessarmos o céu, de experimentarmos dessa mudança, começa com arrependimento. E por que esse versículo está dizendo de agora e a partir daí, de agora em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Porque até este momento, quem estava pregando era João Batista. João Batista estava preparando o caminho, ele estava pregando sobre arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, porque o Salvador estava vindo. Porque Jesus, ele tinha uma missão para cumprir na terra. E aí esse texto anterior vai dizer que o João foi preso. Jesus vai para o deserto, ele é tentado. E aí João está lá pregando. Quando Jesus volta do deserto, João é preso. Ele recebe a notícia. E desse momento em diante, Jesus continua o sermão, ou dá início na história que ele ia pregar, no que ele tinha para falar. Ele continua, ele parte do arrependimento. O que eu tenho para dizer para você, irmão? Não tem como acessar ou participar do reino de Deus sem arrependimento. Não existe outra maneira de acessar as coisas espirituais. Nós precisamos nos arrepender. Então, quando alguém faz uma oração: Senhor, eu entrego a minha vida, Senhor, nós dizemos aceito Jesus, mas nós estamos dizendo: eu creio que o Senhor veio a essa terra para me salvar. Nós estamos dizendo: o teu projeto é muito maior do que qualquer coisa que eu possa aceitar desse mundo ou receber desse mundo. Então eu me arrependo do pecado, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi até hoje, e decido entregar a minha vida e o meu coração ao Senhor. Quase todos nós aqui já fizemos uma oração recebendo Jesus nos nossos corações, amém? Isso é um arrependimento. Nós estamos falando: até hoje eu estava longe, até hoje eu estava no pecado, mas agora eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero uma mudança que vem do céu. E o arrependimento promove isso, ou pelo menos inicia essa mudança, inicia essa transformação. Então eu me arrependo e eu posso, e eu recebo o acesso. É como se eu tivesse a senha do Wi-Fi, irmão. Trazendo para as conversas de hoje, para o papo de hoje: você já precisou muito de internet e não tinha internet? Aí você chega para alguém e fala assim: por favor, qual é a senha do Wi-Fi? Alguém já peca aqui e começa a cantar uma música na cabeça, né? Eu sabia que você estava pensando nisso. Qual a senha do Wi-Fi? De repente, irmão, você conecta na senha. Algumas pessoas, quando chegam em casa, às vezes acontece isso no meu telefone, começa mensagem de um monte de tempo, estava sem internet, aí chega lá, conecta no Wi-Fi, acontece o quê? As mensagens chegam.
quando eu me arrependo, eu recebo a senha do Wi-Fi do céu. E aí eu conecto com o céu, e as mensagens do céu que estavam preparadas para a minha vida, elas começam a chegar uma por uma no meu coração, e eu começo a receber uma mudança, uma transformação que vem do céu. Então, irmão, há uma senha poderosa que se chama arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí o João estava pregando, o Batista, sobre Jesus está vindo, ele vai preparar o caminho para Jesus chegar. E aí Jesus vem, e ele traz a graça, e ele traz o amor, e ele traz a salvação, e ele traz essa senha tão preciosa. E nós somos salvos por isso, amém? Alguém se alegra de ser salvo? Meu Deus. Mas há algo, irmão, sobre a estações, há algo sobre a metanoia, há algo sobre a transformação, que tem soado assim forte dentro de mim, que é o arrependimento para a salvação. É quando eu recebo Jesus na minha vida. Mas se eu sou um cristão, se eu sou um filho, filha de Deus, eu preciso ter o arrependimento como uma chave dentro do meu bolso. De vez em quando eu vou precisar usar essa chave de novo. Tem alguém entendendo? Eu pequei, o que eu preciso fazer? Arrepender. Eu desviei do caminho, Deus falou para mim, não vai para lá, eu fui, o que eu preciso fazer? Eu senti vontade de matar alguém, pegar um pedaço de caibra assim, caibra é a principal arma que tem numa obra, irmão. O que eu tenho que fazer? Arrepender. Agora o que acontece com nós? A maioria de nós, igreja, nós temos uma configuração na nossa mente que eu me arrependo quando eu conheço Jesus, e já me arrependi o suficiente. Eu já nem uso droga mais, eu não fumo cigarro, eu não traio a minha mulher e nem xingo ninguém, então tá tudo certo, eu não preciso mais me arrepender. E joga essa senha e joga essa chave fora. E para um tempo de metanoia, para aqueles que querem ainda continuar recebendo as mensagens do céu, precisam carregar consigo, bem pertinho, a chave, a senha chamada arrependimento. E eu não sei vocês, irmão, a gente vê tanta história na internet, você fica até perdido. Jesus vai voltar porque agora é o Gog e Magog, a Rússia é o dragão e não sei o que, e é tanta gente falando tanta coisa. Mas tem uma coisa que a gente não pode ignorar, igreja. Esses mísseis, eles mandam uma mensagem para a gente. As guerras, elas mandam uma mensagem para a gente. Entenda, eu não estou falando que Jesus vai voltar agora, eu estou falando que a gente precisa se arrepender, porque o reino dos céus vai chegar, e os sinais estão aí. Eu não sei se vai ser hoje, amanhã. Alguém tomou um míssil na cabeça ontem, para esse foi ontem. Tem alguém entendendo? Porque às vezes a gente fica tão desconectado de tudo isso, e não consegue fazer a leitura, e não consegue entender que não vamos viver aqui para sempre. O que Deus tem preparado para nós é na eternidade. Então, por incrível que pareça, que eu vou te dizer, para mim um míssil é uma mensagem, é um sermão, é chegado o reino dos céus, porque Jesus veio para salvar, e Ele volta para resgatar, para buscar os salvos. Você crê nisso? Em algum dia desses aí Jesus vai voltar. E o arrependimento, irmão, precisa estar
bem pertinho do nosso coração. Porque se a gente for ver direitinho, talvez a sua arma não seja o caibro, seja a língua, que às vezes é mais letal do que um caibro, ou do que um míssil. Então por isso nós precisamos, quem sabe, reaprender a se arrepender, ou a trilhar o caminho do arrependimento. Eu não sei, alguém, não interessa, irmão, escuta isso, escuta. Eu cresci no evangelho escutando isso. A salvação é individual. Se o Trump, se o Lula, não sei quem, não sei o que vai acontecer, isso não tem a ver com a nossa salvação, porque a salvação é individual. E se você esqueceu a senha, eu vim aqui para ser usado por Deus hoje sobre a sua vida, para dizer: a senha para o céu se chama arrependimento. Não importa o que o outro esteja fazendo, eu preciso me arrepender dos meus erros. Amém? Então uma mudança que vem do céu começa por arrependimento. Segundo, irmão, eu quero ler um texto maravilhoso, um texto que eu amo muito. O primeiro tópico, arrepender. O segundo, nascer de novo. Avança aí em João capítulo 3. Não tem como falar disso e não passar por esse texto, irmão. João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: havia entre os fariseus, diga fariseu. Eu não sei se você sabe o que é um fariseu. Fariseu é alguém que pregava sobre Deus naquela época. Era um religioso, era alguém que vinha em cultos. Quem entende isso? E esse fariseu, ele era um mestre. Ele era o líder dos fariseus. Jesus está falando com ele. Ele vem lá, o Nicodemos, trocar uma ideia com Jesus. Versículo 1, vou ler de novo. Havia entre os fariseus, entre os crentes daquela época, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Quem sabe que Jesus é de Deus, irmão? Amém? O Nicodemos também sabia, o fariseu também sabia, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes sem Deus, se Deus não estiver com ele. Versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade, quem disse isso? Quem disse isso? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus? Se alguém não nascer de novo, se alguém não se arrepender, não pode ver o reino de Deus. Mas essa pessoa é tão boa, ela ajuda os pobres. Mas essa pessoa é tão boa, meu vizinho sempre foi gente fina a vida inteira. Mas essa pessoa, ela é tão boa, ela faz o bem para todo mundo. Ela já se arrependeu? Já nasceu de novo? Se não arrependeu e não nasceu de novo, não pode ver o reino do céu. Quem está entendendo isso? Quem está dizendo isso? Quem está dizendo? Jesus. Então existem, irmãos, alguns pontos que não são negociáveis na palavra de Deus, que hoje o mundo quer negociar, porque Deus, ele olha o coração. Então, essa pessoa nunca falou de Jesus, mas ela é tão boa, eu acredito que ela foi para o céu. Deixa eu dizer algo para você, irmão, não foi não. Desculpa pela dura verdade, se não nasceu de novo, não foi para o céu. Mas era melhor do tempo dela. Nasceu de novo? Arrependeu? Não. Então não foi para o céu. Perceba o que eu estou dizendo. Escuta bem em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não estou falando de vir a uma igreja evangélica. Você está entendendo isso? Alguns atribuem a salvação a vir a uma igreja evangélica. Eu não estou falando sobre isso. Você está entendendo? Eu estou falando sobre arrepender.
sobre nascer de novo, sobre declarar que Jesus é o único caminho. Alguém entende? É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando que é só aqui, vindo na igreja, no culto, que é salvo, embora eu acredite que a palavra direcione todo salvo para a comunhão, para um culto, para uma igreja. Eu acredito dessa maneira. Mas eu estou falando o que a palavra diz aqui, se uma pessoa em verdade, Jesus dizendo, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, o crente, o fariseu. Nicodemos é gente boa, irmão. Gente boa esse cara. Mas confuso, olha só. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for batizado, quem não tiver o Espírito Santo no coração, não pode entrar no reino de Deus. Mas Deus é tão bom, Ele não deixa, Ele vai ser ruim, Ele vai fechar a porta, não vai deixar essa pessoa que eu amo tanto entrar no reino de Deus. Não! Por isso, irmão, você vai entender logo ali na frente, você precisa se posicionar como homem e mulher de Deus, como intercessor, porque se você conhece alguém assim, essa pessoa está indo para o inferno. E se ela está perto de você, você precisa ajudar, batalhar, ser um intercessor, alguém que não desiste de maneira nenhuma, porque Deus não vai salvar alguém bonzinho. Deus vai salvar quem nasceu de novo, quem arrependeu, quem recebeu o Espírito Santo. Tem alguém entendendo, igreja? Então nós temos uma missão, e essa missão passa pela nossa mente ser mudada. Porque hoje o que querem fazer a igreja acreditar é que vale é você ser feliz. O que importa é você fazer o bem. Se você vai na igreja ou não, se você serve a Deus ou não, se você foi batizado ou não, se o Espírito Santo está em você ou não, isso não importa. O que importa é você ser bonzinho. Deixa eu dizer algo para você. Vai ser uma enxurrada de bonzinho indo para o inferno. É chocante dizer isso, sim ou não? Mas é o que está escrito. E a gente quer que alguém vá para o inferno? A gente quer principalmente que alguém que a gente ama vá para o inferno? Então tem alguma coisa que Deus está falando com a gente aqui nessa noite. Nós temos uma missão. Vamos obrigar alguém? Claro que não. Mas também vamos viver como se isso não fosse uma verdade? Não também. Ele continua, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, desculpa, eu já li esse, o 6 agora. O que é nascido da carne é carne. Quem está entendendo? O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é? O que é nascido do Espírito é? Quem está falando isso? Jesus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Alguém se alegra porque nasceu no Espírito aqui? Meu Deus. Eu vou para o 16 agora, que é um texto que a gente conhece muito, irmão. E nós vamos, o papo continuou com Nicodemos ali. E aí, no versículo 16, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo, ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem está falando isso? Quem está falando isso? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, olha só aqui, ó. Primeiro eu me arrependo, depois eu preciso entender que eu tenho que nascer de novo. Quem já arrependeu aqui? Quem arrependeu não precisa arrepender nunca mais. Não. Segura essa senha, irmão, ela é importante. Você vai usar ela muitas e muitas e muitas vezes na sua vida. Quem entende isso? Meu Deus do céu. Você pode usar ela, sabe como? Põe um louvorzinho de adoração, vai lá e fala assim: Senhor, eu fiz de novo, eu falei de novo, meu coração está assim de novo, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui de novo, eu quero usar a senha de novo, Senhor, eu quero me arrepender aqui na sua presença. E aí depois que eu me arrependo, eu preciso entender, eu tenho que nascer de novo. Alguém já nasceu de novo aqui? Aleluia. Então nós encerramos esse texto, irmão, de Jesus explicando para o Nicodemos, porque Deus amou o mundo. Quem conhece esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém se alegra com isso? Mas o que Jesus diz, isso não foi suficiente para muitos, porque a luz veio nesse mundo, mas o homem, muitos deles preferiu amar as trevas do que amar a luz. O que nós queremos na nossa vida? Queremos luz ou trevas? Luz. Sabe como é uma maneira, irmão, da gente estar bem pertinho da luz? Bem pertinho da luz. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 5, por favor. Mateus 5, nós vamos ler o versículo 14. Mateus 5, 14 em diante. Jesus, ele é perfeito, irmão. Os evangelhos, eles revelam todo o plano de Deus. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A melhor maneira de ser luz, ou de estar perto da luz, é sendo também a luz. Então o terceiro tópico é a luz do mundo. Esse texto está falando sobre Jesus é a luz. E aí agora quem caminha com Ele, agora quem se arrependeu, agora quem nasceu de novo, também se torna uma luz. Alguém entende? Então nós precisamos caminhar nesse mundo como a luz do mundo, para que as nossas obras glorifiquem a Deus. Irmão, eu não quero que você responda, só pense. É metanoia, é mudança. Se eu preciso mudar, então eu mudo. Amém? As suas obras hoje, elas mudam alguma coisa? O seu testemunho, o seu comportamento, ele transforma o lugar onde você está? Uma pergunta, irmão. Quando você sai de casa de manhã, ou quando você recebe alguém na sua casa, quando você encontra com alguém, essa pessoa sai melhor,
sai igual ou sai pior do que ela chegou na sua presença. É um pensamento. Porque alguém quando encontra Jesus é transformado. Você acredita? Então quando alguém encontra a luz é transformado, amém? Então quando alguém encontra você no caminho, quando alguém faz parte da sua vida, quando alguém faz parte do seu cotidiano, com um familiar seu, um amigo do trabalho, um vizinho, essa pessoa ela é abençoada, o nome do Senhor é glorificado pelas suas obras? É uma pergunta. Por quê? Deixa eu lembrar uma coisa para você aqui. Se você também não for quente nem frio, você vai ser o quê? Vomitado. Então alguém que foi chamado para ser luz, não se pode esconder. O irmão veio pregar aqui, pastor Ronald Bernard, acho que é assim que se pronuncia, que veio aqui, o sul-africano, uma bênção. Algumas coisas que ele falou aqui nesse lugar me marcou, e uma delas é: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo de uma cama. Não tem o menor sentido, porque a luz ela foi feita para brilhar. A luz foi feita para brilhar. Então as nossas obras, elas evidenciam a luz que há em nós, se essa luz estiver em nós. Porque alguns amam mais as trevas do que a luz. Agora tem uma coisa, irmão, escuta isso. A luz não compete com as trevas. Quem entende isso? Meu Deus. A luz é luz. Quando ela chega, as trevas saem. Quem entende isso, por favor, alguém se alegra com isso? Quando a luz chega, a escuridão vai embora. Por isso que eu creio, irmão, que quando você entra em um lugar, existe um demônio naquele lugar. Eu acredito dessa maneira, ninguém me faz mudar isso. Quando você entra em um lugar e existe um demônio naquele lugar, aquele demônio é obrigado a sair, porque a luz do mundo entrou no lugar, e aonde as trevas estão, aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então guarda no seu coração, a luz não compete com as trevas, ela simplesmente chega e transforma o lugar onde ela está. Pode estar tudo escuro, você acende uma pequena vela, aquela vela vai ser destaque no meio da escuridão. A luz não fica assim, mas está muito escuro ali, se eu for ali e não conseguir brilhar, a luz é luz, irmão. Ela simplesmente muda o ambiente onde ela está. E você foi chamado para ser luz. Vinícius, que bom que você está atento aí. Apaga toda a igreja, por favor. Você tem esse dom aí? Ficou aceso aqui ainda, né? Mas já dá para ter uma ideia, né? Pode acender de novo, irmão, por favor. É melhor com luz, sim ou não? Na hora de dormir é bom sem luz, não é? Mas no mundo nós precisamos ser luz. Quem está entendendo isso? Eu me arrependo. Eu vou nascer de novo. E aí eu me torno a luz do mundo. E a luz precisa brilhar. Eu quero que você olhe para o seu irmão com todo o amor, um amor de Deus, e diga assim: você foi feito para brilhar. Você foi feito para brilhar. Quem disse isso? Quem disse que você foi feito para brilhar? É isso, irmão, está escrito em Mateus capítulo 5, deixa eu achar aqui,
Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim, igreja viva, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Enquanto você aplaude, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo: eu creio na luz do eterno. E sabe o que está acontecendo? Qualquer tipo de escuridão na sua vida está sendo removido. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Alguém aplaude e entende, alguém vai embora na treva. Tomara que a luz entre na sua vida hoje aqui nesse lugar. Jesus diz: assim brilhe a luz que há em você. Essa luz é o Espírito Santo, irmão. Nós não somos capazes de produzir isso sozinho, mas o Espírito Santo habita em nós, e Ele em nós é a luz, e essa luz precisa brilhar. Eu falei sobre 3 tópicos, amém? O quinto é pregar, e nós vamos falar sobre o ID aqui. Essa semana eu conversei com a minha irmã, mais um rapaz, sobre o ID. Mas antes do ID, presta atenção comigo aqui, olha só. Eu falei sobre 1, 2 e 3, amém? 1. Arrepender, você está aqui? Se eu perguntar semana que vem eu nem fico chateado, mas hoje, irmão. O 1 é o quê? O 2? Nascer de novo. E o 3? Luz do mundo. E o 5, o ID, pregar. Eu coloquei como pregar aqui, mas é sobre o ID. Por que eu estou dizendo isso? A gente arrepende, a gente nasce de novo, a gente se torna a luz do mundo, a gente arrepende de novo, a gente arrepende de novo, a gente continua sendo luz, a gente erra, arrepende, é luz, a gente serve, a gente é obra de Deus, a gente dá testemunho de Deus. E fomos chamados para pregar, e vamos falar disso. Falamos um pouquinho no começo. Mas nós continuamos sendo humanos. Tem algum ET aqui? Olha para o teu irmão, vê se tem cara de ET. Tem cara de humano, ou você fala assim: esse aqui parece que não é desse lugar não? Alguém diz: acabei de ter uma revelação aqui. Tem um ET do meu lado. Nós não somos daqui, amém? Mas nós somos humanos. Ninguém ficou com medo não, né? Então, o que acontece com o humano, irmão? O ser humano tem dor de dente, dor de cabeça, chuta uma maquininha de uma mesa, dói o dedo, cansa, trabalha, cansa, fica triste, se decepciona, cai, se arranha, se machuca, cria expectativa, não alcança a expectativa, fica chateado, fica magoado. Acontece sim ou não? Acontece com alguém que já se arrependeu? Acontece com alguém que já nasceu de novo? Acontece com alguém que é a luz do mundo? Acontece. Então, entre a luz do mundo e pregar, que é a missão que Deus nos deu, e eu creio que o Senhor vai nos levantar a cada dia com mais força para viver isso aqui nesse lugar. Eu coloquei um tópico aqui que diz: vinde a mim, que está escrito em Mateus 11, 28. Jesus, ele está ensinando os discípulos, ele está ensinando a galera, no meio do seu ministério, ele fala assim: vinde a mim todos. Ele diz: vinde a mim os que estão chegando agora. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tenho um alívio para você.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? O meu jugo é? E o meu fardo é? Sabe o que Jesus diz, irmão? Ele não diz assim, vem quando você estiver melhor. Ele diz assim, vem como você está. Vem como você chegou, vem da maneira como você está, vem com o coração triste, vem com o olho cheio de lágrima, vem cheio de dúvida, cheio de confusão, vem com as suas frustrações, vem a mim, porque eu tenho alívio, eu tenho descanso, eu tenho uma mudança que vem do céu para a sua vida. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que aprendemos com Jesus, que nós não somos uma máquina, que Ele não criou máquinas para reproduzir, para conquistar, para avançar. Ele criou seres humanos, e Ele sabe que os seres humanos têm as suas limitações, e no momento que nos deparamos com as nossas limitações, nós precisamos voltar ao lugar onde achamos, encontramos a luz, porque nesse mesmo lugar haverá alívio, haverá descanso para a sua alma. Igreja, nós precisamos entender que o Senhor fala sério com a gente, que o reino de Deus não é brincadeira, mas que Ele nos ama como filho, e Ele sempre tem um abraço, um colo preparado para o seu filho, para os seus filhos. Então a gente vem de arrependimento, a gente vem de nascer de novo, a gente vem de ser a luz do mundo, de dar testemunho. E a gente faz uma pausa aqui, um pit stop, ou para abastecer o carro, quem sabe, para lembrar, irmão, porque nós temos pregado muitas vezes sobre isso aqui nesse altar, que nós temos um lugar para recorrer, nós temos um lugar que encontramos socorro, que encontramos alívio. Talvez não encontramos isso nas pessoas que mais amamos. Talvez alguém te diga, quando você mudar, você volta aqui, eu te ajudo. Mas Jesus não diz isso, Ele fala, vem do jeito que você está mesmo, porque a ajuda está em mim, está na minha presença. Ele é muito melhor do que a gente. E esse alívio está aqui hoje, irmão, à nossa disposição. Por isso, irmão, escuta isso. Eu penso que com algumas pessoas eu estou como quem tem uma marretinha, uma talhadeira, irmão. Sabe o que é isso? Fica batendo assim, ó, para tentar tirar um coração de pedra. Eu penso que Deus está fazendo isso nesses dias com o seu povo, que a gente endureceu o coração num nível que ele fica aqui, ó, batendo, só esperando o momento que você vai abrir esse coração de novo, para viver as verdades do céu para a sua vida, para experimentar mais uma vez da mudança que vem do céu sobre a sua vida. Então, por isso que, escuta o que eu vou dizer, não vale a pena ser teimoso no reino de Deus, não vale a pena ser genioso. Você só vai estender o sofrimento. É só quebrantar hoje, aqui neste lugar, e o Senhor Jesus muda completamente a sua história. Agora sim, nós vamos para o quinto, Marcos capítulo 16. Eu vou encerrar com isso, irmão. Marcos 16, eu vou ler do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11,
quando estavam à mesa. Por que aos 11? Porque neste tempo Judas já não estava mais. Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. Ele aparece a Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus fez o que com os discípulos dele? Censurou a incredulidade, a falta de fé e a dureza do coração. Jesus vai lá para terminar o que ele começou, para enviar aqueles irmãos, para dar mais uma unção neles, mas antes ele puxa a orelha. A minha pergunta é, irmão, até quantos anos nós vamos ter para o Senhor ter que continuar puxando a nossa orelha? Tem alguém entendendo isso? Porque quando eu sou criança, puxa a orelha. Eu viro adolescente ali, continuo, puxa a orelha. Eu me caso, mas casamento ainda, sou muito novinha, orelha. Mas agora eu tenho filho, estou aprendendo. Até quando, irmão? Até quando nós vamos continuar fazendo coisas que não são, que nós sabemos que não são o que Deus nos chamou para fazer? Até quando o nosso coração vai carregar esse tipo de sentimento? Até quando, igreja? Jesus censurou-lhes a incredulidade, falta de fé. Então, se o Senhor vier hoje e falar assim, eu quero mudar, eu tenho uma mudança do céu, eu vou mudar completamente a história, o ambiente, a estação da sua vida. Você crê nisso? Ou você vai esperar, ou vai ter que ver alguma coisa acontecer para poder acreditar? Quando Deus falar, irmão, embarca, obedece. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será? Mas ele é tão bonitinho. Pode ser salvo? Então eu vou ler de novo. Quem está falando isso? Quem crer e for batizado será? Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tem alguém que crê nisso? Tem um monte de fariseu hoje, principalmente na internet, dizendo, se você beber veneno, você morre ou ficar vivo. O que vai acontecer com a gente? Provavelmente a gente vai morrer. Não vou beber, a não ser que Deus faça como fez com Paulo. Paulo recebeu o livramento de veneno, foi mordido por cobra, ele viveu, porque Deus livrou ele, amém? Agora, quem crê que o Senhor ainda continua curando hoje? Quem crê que o Senhor ainda continua dando novas línguas hoje? Eu acredito que o Senhor e o Espírito Santo de Deus se movem ainda hoje, que este envio era para os apóstolos, mas também é para a igreja viva. É para nós. Então nós precisamos pregar. Pregar, irmão. E nesses dias eu ouvi algo. Eu não posso dar pérolas aos poucos, então eu escolho para quem vou pregar. Se alguém tivesse escolhido, não tinha pregado para mim, irmão. Quem consegue entender isso? E aí, em que momento eu que vou fazer o julgamento? Para quem eu vou pregar ou não? Como que eu vou fazer isso?
Então o que eu tenho que fazer? Pregar. Eu tenho que falar. Amanhã pode vir um míssil, o cara vira um míssil para o lado errado, manda para o Brasil, explode. Alguém diz misericórdia. Eu não sei, irmão. Deus sabe. Mas se não for míssil, pode ser outra coisa. E o que eu tenho para dizer para você? Alguém pode estar indo para o inferno hoje, porque não recebeu da água que tem dentro de você, porque não viu a luz. Então estou colocando jugo sobre você? Não. Eu só estou dizendo que essa igreja tem uma missão. Arrependeu? Alguém já arrependeu aqui? Alguém já nasceu de novo aqui? Por favor, alguém já nasceu de novo aqui? Alguém foi batizado aqui? Tem alguém que crê que é a luz do mundo aqui neste lugar e que o Senhor está levantando para essa luz brilhar nesses dias? Tem alguém que crê que o Senhor tem renovo, descanso, alívio para você? Então diga para o seu irmão: pregue. Pregue. Pergunta para ele: já pregou? Prega de novo. E prega até Jesus voltar, porque você foi chamado para pregar. Eu tenho duas citações aqui, vou encerrar com isso. Primeira é do Billy Graham. Como eu disse para vocês, tenho visto muita coisa dele, né, e anotado algumas coisas. Evangelismo não é uma opção, é um mandamento. Quem entende isso? Evangelismo não é uma opção, é um mandamento. Se você ama a Cristo, alguém ama a Cristo? Você não consegue ficar em silêncio. Quem entende isso? Se você ama a Cristo, você não consegue ficar em silêncio, porque você sabe que as suas palavras, que o que você tem no seu coração, podem salvar mais um. O segundo, John Wesley, diz assim: o mundo é a minha paróquia. Alguém diz: a minha igreja é ali, na Marginal. Eu já disse isso muitas vezes. Mas na verdade a igreja, a nossa igreja é o mundo. A nossa paróquia é o mundo. A nossa missão é o mundo. Sabe o que é a missão, irmão? É quando você vai numa padaria, como você trata quem está te servindo café. Quem sabe você não é um daqueles que: ei, meu café está frio. Toda vez que eu venho aqui nessa bodega é assim. Isso é coisa de luz do mundo? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Aí na igreja é como? Chega lá a pessoa que serviu o café na igreja, eu estou ali. Ô irmão, que lindo que você está. Você está na igreja, a igreja viva. Ai, que igreja linda, vem cá, você é bem-vindo. O mundo é a sua paróquia. O mundo é a sua igreja. Aonde você estiver, você precisa ser a luz do mundo. E se você estava sendo treva, escuta o que eu vou dizer. Precisa pegar a senha do Wi-Fi. Qual é a senha? Arrependimento. Conectar de novo e dizer assim: Senhor, me perdoa, eu reclamei do café, eu sou o Satanás no meu trabalho, mas eu creio que fui chamado, nasci de novo, eu quero conectar essa senha, e hoje eu recebo uma mudança que vem do céu, e eu passo a ser luz em todos os lugares aonde eu estiver.